Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para a quarta lição dessa revista aqui, ó, Gênesis. Lembrando que a quarta lição da revista de Êxodo e Levíticos também já está aqui disponível no nosso canal, tá? Vou deixar o link dessa aula aqui na descrição desse vídeo e hoje nós vamos falar da lição de número 4 de Gênesis, do capítulo 4 de Gênesis, que se trata de Caim e Abel. Então, fica comigo até o final do vídeo para você acompanhar toda essa aula. Lembrando que no fim da aula vai ter também o questionário, né? Para você poder responder aqui nos comentários sobre o que você tem aprendido sobre a nossa lição, tá? Antes de iniciar a aula, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like e também compartilha, né? Divulga e compartilha esse vídeo para que outras pessoas sejam edificadas através da palavra de Deus. Beleza? Então vamos lá. Lição de número 4, baseada no capítulo 4 de Gênesis. Vamos falar sobre Caim e Abel. Texto áureo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Gênesis, capítulo 4, verso 8. E a verdade prática diz assim: o mundo caído segue contínua e celeremente piorando a cada dia. E a nossa leitura bíblica está no capítulo 4 de Gênesis, todo o capítulo 4, tá? Que nós vamos ler agora. Diz assim o texto: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. E aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. E Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença. Terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim teve relações com sua mulher, e ela ficou grávida, e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael.
Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo um instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um jovem porque me feriu, e matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Até aqui a nossa leitura, no verso 26. A nossa lição tem 3 tópicos, são esses: o avanço do pecado, o primeiro culto e o primeiro homicídio. Vai se desenvolver baseado nesses 3 tópicos, tá bom? Introdução diz assim: nesta lição, lidaremos com a universalidade e o avanço do pecado. A serpente escondeu do casal as consequências que viriam. Agora Adão e Eva lidarão com a tragédia de terem um filho assassino e outro assassinado. Então nós vimos na lição anterior, a tentação e a queda, e nessa lição vamos tratar mais especificamente a respeito do pecado e as consequências deste, tá? Do pecado original que atingiu toda a humanidade. Primeiro tópico, o avanço do pecado, e o primeiro ponto é os primeiros filhos, verso de número 1 do capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Apesar da fecundação não ser o único propósito do casamento, e nem todo o casamento ser contemplado com filhos, inegavelmente é fato que os filhos são uma dádiva e um tesouro de Deus para o casal, conforme o Salmo 127. Fora do jardim, Adão coabitou com Eva e ela concebeu. A palavra coabitar no Antigo Testamento é um termo também empregado para designar relacionamento sexual. Nunca é usado para animais, apenas para os seres humanos. Então aqui vai falar a respeito do primeiro filho. É a primeira vez que a Bíblia menciona a respeito de um filho de Adão e Eva. Então, Adão teve relações com a sua esposa, Eva, e ela gerou um filho, e eles chamaram o nome dele de Caim. Com a ajuda do Senhor, adquirir um filho homem, um varão. E aqui no ponto 2 fala a universalidade do pecado, baseado no verso de número 5, ainda do capítulo 4, tá? Nossa lição é toda voltada para o capítulo 4. Verso 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Adão e Eva, agora fora do paraíso, geraram filhos à sua semelhança, conforme a sua imagem. Eles eram pecadores e geraram filhos semelhantes a eles, também pecadores. Por universalidade do pecado, entendemos que toda criatura humana é pecadora. Então aqui, nesse ponto, já vai mostrar que Caim já nasce em pecado, por Adão e Eva terem pecado, O pecado original, aquele que abrange e que contempla aí toda a humanidade. Todos que vieram depois de Caim, inclusive nós, somos pecadores por conta dessa
dessa herança, tá? Então, o mal, o pecado, ele já está em nós. Nós não adquirimos o pecado, ele já vem conosco desde os nossos pais. Ponto 3 é: o mal não é estático. O mal não é estático, baseado no verso de número 8 do capítulo 4. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Um dos problemas com o pecado é que ele avança e vai contaminando tudo. É uma doença contagiosa e metastática. Ou seja, não é possível administrar ou controlar os seus efeitos. Alguém já comparou o pecado a um animal selvagem, enquanto o filhote é bonitinho e inofensivo, mas quando cresce pode nos devorar se tiver a oportunidade. Então o pecado ele nunca é bom. As consequências são graves e embora pareça agradável a princípio, as consequências dele sempre são desagradáveis e causará destruição. Ele sempre nos conduz à morte. Lembrando que o salário do pecado é a morte, tá? E aqui o comentário diz, né, que ele não é estático, ele não é parado, ele sempre se movimenta, ele é dinâmico e ele cresce, ele avança, ele vai progredindo. Assim como a nossa salvação, assim como a nossa santidade, ela se desenvolve, né? O pecado também se desenvolve. E por isso deve ser evitado, tá? Não tem como controlar, não tem como domesticar, ele é incontrolável e o salário do pecado é a morte, como a gente já comentou. Aqui a gente encerra o primeiro tópico. O segundo tópico é o primeiro culto. Aqui a gente falou sobre primeiro filho, universalidade do pecado e a natureza da maldade, do mal, né? Que não é parado, não é estático, é dinâmico e progride e cresce. E o segundo tópico é o primeiro culto. O culto de Abel. Vamos falar do culto de Abel. Verso 4 do capítulo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. A aceitação da oferta de Abel significa que provavelmente fogo do céu consumiu o seu sacrifício. Logo de imediato aprendemos que culto tem a ver com oferta e entrega. E aqui a gente vai destacar algumas coisas desse ponto, do culto de Abel, né? Culto está relacionado a dar, a oferecer. Então, toda vez que vamos cultuar ao Senhor, de nós para o Senhor, nós vamos cultuar. A adoração parte de nós para Deus. Então, se refere a algo que vamos dedicar a Deus. E esse culto, né, essa oferta que oferecemos a Deus através da nossa adoração, ela é fruto daquilo que nós somos. Então aqui o texto fala que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Abel foi agradável a Deus, consequentemente aquilo que Abel fez também foi agradável a Deus e Deus recebeu isso, recebeu Abel e recebeu a oferta que Abel trouxe, tá bom? Aqui vamos para o segundo ponto, que é culto de Caim. Verso 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira a Caim e descaiu-lhe o semblante. A questão toda estava mais relacionada com a atitude e motivação do ofertante. Caim não considerou importante levar o primeiro fruto, mas não somente isso, adorar e sua oferta o adorador e sua oferta são inseparáveis. Mais do que a adoração em si, são autênticos adoradores que Deus procura. Então, como a gente falou no lance de Caim, né, no ponto anterior, no de Abel, Deus recebeu Abel e a sua oferta. Em contrapartida, Caim não foi aceito, nem Caim e nem a sua oferta. Muita gente, né, foca naquilo que Caim ofereceu, que não foi as primícias, né, não foi ali a melhor parte. E, de fato, ele não ofereceu o seu melhor a Deus, né? Mas a gente precisa entender, né, e atentar para as Escrituras que fala que antes de Deus não aceitar
né, ou rejeitar a oferta de Caim, Deus rejeitou e não se agradou do próprio Caim. Porque a oferta é apenas aquilo que nós produzimos, né? É reflexo daquilo que somos. Então, se a oferta de Caim não era boa, consequentemente porque ele não era bom. A adoração dele não era boa, né? A motivação dele para com Deus, o culto de Caim, né? Aquilo que Caim dedicava a Deus da sua própria vida, não era agradável a Deus. Então, o problema não estava simplesmente ou somente na oferta, mas estava em Caim, na sua própria pessoa, tá? E o terceiro ponto é o ambiente religioso, baseado ainda no verso 4 de novo. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Chama a atenção que Caim não era um ateu, ambos os filhos eram, por assim dizer, religiosos. Não é curioso que toda essa questão de inveja, ódio pelo irmão e planejamento de assassinato ocorra dentro de um contexto de culto e de adoração a Deus. Saibamos que muitas maldades podem existir e ocorrer mesmo entre aqueles que se dizem servir e adorar a Deus. Então, olha só que fato, né, interessante. Todo esse planejamento e todo esse desentendimento aí, né, da parte de Caim, porque Abel até então não parece ter nenhum problema com Caim, né, parece ser de boa, mas tudo isso foi gerado em um ambiente de culto, né, em um ambiente de culto. Caim, ele sendo alguém maligno, nós vemos em toda a trajetória, se você ler, né, e focar apenas na pessoa de Caim, examinando seu comportamento, aquilo que ele diz e o que ele faz, nós percebemos que ele é uma pessoa de fato maligna. E um crente cria em Deus, né? Adorava a Deus, não de forma correta, mas adorava a Deus, então era alguém do meio ali, né? Era alguém da igreja, podemos dizer assim, era um irmão e alguém do nosso meio estava ali. E o seu coração maligno, né, planejou tudo isso, planejou o assassinato do irmão, e o problema dele não era não era que ele queria melhorar, ele não tinha o desejo de melhorar, ele não mostrou arrependimento, ele simplesmente tinha ódio do seu irmão por fazer o certo, né? Isso nos chama muita atenção. E agora a gente vai falar aqui do primeiro homicídio, que é o terceiro tópico. E o primeiro ponto é filhos diferentes, tá? Filhos diferentes. Verso 2 do capítulo 4. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Caim e Abel sugaram do mesmo leite materno, tiveram os mesmos pais e nada indica que tiveram uma educação diferente um do outro. De fato, tiveram a mesma carga genética, cresceram na mesma casa e receberam os mesmos ensinos. Então aqui, cada pessoa é cada pessoa, né? Caim e Abel, irmãos, comeram o mesmo prato, mesma comida, mamaram, né? Tiveram a mesma mãe, o mesmo pai, receberam a mesma educação, moraram na mesma casa, tudo o mesmo. Só que cada um tomou decisões diferentes, né? Cada um seguiu o seu caminho e vai chegar um momento em que cada ser vivo vai começar a tomar suas próprias decisões e escolher o caminho que vai seguir, né? Abel foi alguém que tomou a decisão de servir a Deus de forma sincera, correta e dedicar a Deus a sua vida, por isso foi aceito, ao passo que Caim, irmão, tomou um outro caminho, né? Tomou outras escolhas, decidiu ser diferente da forma mais negativa possível, infiel a Deus, não dedicava a Deus o melhor que ele possuía, embora tenha recebido o mesmo ensino que seu irmão Abel, ele sendo até o mais velho, né, deveria dar exemplo ao seu irmão, deveria proteger o seu irmão, mas ele toma a decisão de ir por um outro caminho, né?
Em parte é culpa dos pais por conta do pecado, mas isso não justifica que cada um de nós tomamos as nossas decisões e escolhemos os nossos caminhos, tá? Então, jogar a culpa de Caim ser assim nos pais seria até injusto, porque Abel recebeu o mesmo ensinamento, a mesma educação e fez o certo. Então, não justifica, né? Nem tudo é culpa dos pais. Isso aqui é um exemplo claro disso. E agora vamos falar um pouco o lar de Adão e Eva, que é o ponto 2 aqui desse último tópico. Verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Há um sério problema de relacionamento entre Caim e Abel, com consequências desastrosas. Deus toma a iniciativa para normalizar as coisas, mas Caim endureceu ainda mais o seu coração. Há uma grandiosa lição prática para todos nós. Cultuar a Deus requer relações saudáveis com o nosso próximo. Então a gente percebe aqui que não há um problema, não há uma desavença da parte de Abel, né? Ele parece ser alguém muito tranquilo, mas o problema está de fato em Caim. Ele não adora a Deus como deve, ele se aborrece porque o seu irmão está fazendo o correto e ele não. Ele se aborrece com o seu irmão por ser melhor que ele, entre aspas, né? Oferecendo ali o que de fato é correto. Ele se aborrece com Deus por não receber a sua oferta, né? O seu culto, e ele é alguém que só mostra o lado ruim, de fato. Só mostra a maldade. E o próprio Deus se revela e fala com ele, né? Perguntando, questionando porque ele está irado. Se ele fizer o que é certo, ele não será aceito. Então Deus ali está mostrando um caminho para Caim. Mas ele permanece, né, com o coração endurecido, se mostra alguém já decidido, obstinado a fazer o mal. O terceiro ponto aqui é o homicídio, que é o verso 8, né? Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. É a primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia. Seu significado é desviar-se do caminho reto. Caim deveria vigiar e cuidar. E se cuidar, ele não considera a advertência divina e comete o primeiro homicídio da história. Mas não há pecado que fique encoberto aos olhos de Deus. Achando que estava destruindo a vida de Abel, ele destruiu a si mesmo. Então aqui mostra, né, as consequências das decisões erradas. Preste muita atenção aqui. Caim decidiu não agradar a Deus em seu coração. Isso se reproduziu na sua oferta. Seu culto não foi agradável porque Caim não era alguém que agradava a Deus. Então, Deus não recebeu Caim, Deus não recebeu a oferta de Caim, e tudo isso mostra o caráter de Caim, né? Ele é questionado por Deus, ele não se arrepende, ele não pede perdão, ele não muda de decisão, e o próximo passo foi planejar e executar a morte do seu próprio irmão. Então, Caim em nenhum momento ele mostra o desejo de mudar, né? De ser alguém fiel a Deus, de ser alguém bom. O mal, como a gente viu antes, ele vai só crescendo e só progredindo no coração de Caim, até que o ápice é o assassinato do seu próprio irmão, né? Que foi o primeiro em toda a história mencionado aqui na palavra de Deus. E tudo isso é consequência de alguém que não tem comunhão com Deus. Então, isso é muito sério, é uma palavra para os crentes, porque Caim era um crente. Então, isso aqui serve de lição para nós, o quão perigoso é estar longe de Deus,
o quão perigoso é não ter um coração e a vida, né, dedicada a Deus. Quão prejudicial isso é para nós, né? Talvez muitas pessoas não matem os seus irmãos de forma literal, né, mas espiritualmente ali com palavras, né, podem machucar os seus irmãos. E o único erro de Abel foi fazer o que era certo, se entre aspas, né? Abel fez tudo certinho ali e por fazer o certo ele foi alvo da maldade do seu irmão. Muitos poderiam dizer, Abel tinha um pecado escondido, por isso Deus permitiu que isso acontecesse. Não, a Bíblia não mostra nada de errado com Abel, né? Em todo tempo o problema vai estar em Caim, e Abel fez tudo certo e mesmo assim teve a sua vida ali ceifada, né? Então isso mostra que até para os crentes fiéis, eles passam por dificuldades. Deus ele permite, né? Não cabe a nós questionar aqui. O mal está no mundo, então pessoas boas morrem, pessoas que servem a Deus e fazem tudo certinho também morrem, também sofrem, né? Mas com certeza na eternidade o galardão, a recompensa de Abel está reservada, está preservada, né? E a consequência de Caim foi, além da morte, né? Na morte eterna, que pelo que a gente vê, esse foi o destino dele, mas ainda em vida, ele teve uma vida desgraçada, né? Uma vida maldita. O próprio Deus disse que ele seria maldito ali. A terra não daria mais o fruto, a retribuição pelo trabalho dele. Então foi alguém que as coisas foram indo de mal a pior, né? Sempre piorando todo o tempo. Então, muito cuidado com isso, tá? Aplicação pessoal. Se um coração submisso, sem um coração submisso, nem mesmo as mais preciosas ofertas podem nos tornar aceitáveis diante de Deus. Como está o seu coração? Se parece com o de Caim ou com o de Abel, tá? E aqui o questionário, deixa aqui suas respostas aqui nos comentários abaixo, você vai responder se é verdadeiro ou falso. Primeira pergunta, o pecado não é um fenômeno raro ou incomum, mas presente e universal. Verdadeiro ou falso? Segunda pergunta, o culto de Abel e Caim a Deus expressava o que havia em seus corações. Verdadeiro ou falso? E a terceira pergunta é, apesar de tudo, o lar de Adão e Eva permaneceu intacto e inalterado mesmo após a queda. Verdadeiro ou falso? Deixe aqui nos comentários a sua resposta. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para os seus amigos e deixe aí o seu like para nos ajudar, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau!